Bem-vindos ao Historizando. Esse é mais um curta historizando muito especial para o Projeto Enem. Hoje a gente vai falar da abolição da escravidão no Brasil. Mas antes, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Esse vídeo tem o apoio da plataforma do professor Nosley, um professor sensacional de português, gramática, redação, tudo que você precisa para passar no Enem, para passar nos vestibulares, concurso. Já confere o link que eu vou deixar aqui embaixo. Nesse ano de 2018, a Lei Áurea completa 130 anos. Não que o Enem seja muito fã de aniversário, mas o Enem gosta de lembrar o quanto foi importante o processo da escravidão e o quanto foi negativo para a nossa história. Por isso, esse curta historizando vai ser essencial para você arrasar na prova. Falando sobre a questão escravista no Brasil, a gente tem que pensar que no período do Marquês de Pombal, que já tem vídeo aqui no canal, é abolida a escravidão indígena e também é abolida a escravidão negra na metrópole. Então Portugal já não poderia ter escravos. Porém, o tráfico negreiro era um tráfico altamente lucrativo. Assim, ele não vai proibir a escravidão negra no Brasil. Esse tráfico não era a única atividade dos traficantes, eles também eram comerciantes de outras questões, porém, com certeza, o maior lucro estava nessa questão do tráfico negreiro. A gente também tem que entender que naquela época existiam dois tipos de escravidão: a escravidão acessória e a escravidão sistêmica. A escravidão acessória é quando, então, dentro de um país, dentro de uma região, se existia mais pessoas livres do que escravizadas, por isso acessória. No caso do Brasil, pelo menos na maioria das regiões do Brasil, a escravidão era acessória. Agora, também tinha a escravidão sistêmica, em que num país, numa região, a maior quantidade era de escravos e a menor era de pessoas livres. Por exemplo, o Haiti. Nós temos entre 1807 e 1810 a proibição da escravidão na Inglaterra e também proibição de qualquer tipo de envolvimento dos ingleses em cima desse tráfico negreiro, e é por isso que se aumenta muito a pressão inglesa em cima do Brasil para acabar com a escravidão. Outras questões externas para a gente entender essas pressões para o fim da escravização no Brasil é a questão iluminista, que vai pregar muito as questões de liberdade, e por isso esse liberalismo não fazia muito sentido se ter o escravismo. Tem também a influência da independência dos Estados Unidos e a influência da Revolução do Haiti, com o chamado medo do haitianismo, mesmo porque dentro da Revolução do Haiti, que era então uma questão de escravidão sistêmica, se tem uma revolução de maioria negra. Logo, se tinha um medo em que os escravizados brasileiros também, com essa influência do Haiti, fizessem revoluções no Brasil. Com a Constituição de 1824, os filhos de negros libertos começam a ter direito à cidadania no Brasil. Então também é uma mudança significativa nesse rumo aí para a abolição. E existiu o Tratado Anglo-Brasileiro na época da independência do Brasil. E o tratado foi da seguinte forma: para a Inglaterra reconhecer a independência do Brasil, tinha alguns pontos a serem cumpridos. Dentro desses pontos, a Inglaterra queria o fim do tráfico negreiro. Por isso, o Brasil fechava um compromisso com a Inglaterra, que depois de 3 anos pós esse tratado, se teria então a proibição do tráfico negreiro no país. Porém, o parlamento estava em recesso na época, gerando então vários conflitos políticos. Por quê? Muitos políticos brasileiros não queriam o fim do tráfico, afinal de contas, e aí a gente está falando dentro do primeiro reinado e do período regencial, muitos desses políticos eram então grandes latifundiários escravistas. A partir de 1831 se tem então a primeira lei que proíbe o tráfico negreiro no país. Essa lei é chamada Lei para Inglês Ver. Por quê? Nem os próprios políticos concordavam com essa lei. Então, lembrando que na nossa história, em 1831, que foi a primeira lei da proibição do tráfico. Só que essa lei não foi cumprida na maioria das vezes.
Porém, a atividade de tráfico negreiro naquela época era ilegal, então muitas das vezes precisava se disfarçar essa atividade porque era contra a lei exercê-la. Dentro do período regencial, como eu disse, como a maioria dos políticos eram grandes escravocratas, eles então vão fazer uma vista grossa em cima dessa lei, vão na verdade permitir o tráfico da mesma forma. Porém, a gente não pode esquecer que pela lei não podia. E é a partir do segundo reinado que a gente vai ter mudanças significativas nesse processo. Em 1844 é instalada a tarifa Alves Branco, que vai mudar então as questões dos impostos ingleses aqui no Brasil. A Inglaterra, como resposta, como não vai ficar satisfeita com essa tarifa, vai lançar em 1845 a chamada Lei Bill Aberdeen. Essa lei vai proibir o tráfico negreiro nos oceanos. Uai, mas a Inglaterra pode fazer isso? Bom, não necessariamente ela pode, mas ela tem o poder de fazer isso, ela consegue fiscalizar isso. E a partir dessa lei é que a fiscalização fica muito mais forte, fazendo com que não tivesse saída, e em 1850 é lançada então a famosa Lei Eusébio de Queiroz, ou a Lei do Fim do Tráfico Negreiro no Brasil. Assim, a segunda, né? Por isso que aí em 1831 a gente tem a primeira lei de proibição do tráfico negreiro no Brasil, e em 1850 a gente tem a segunda lei de proibição do tráfico no Brasil. É essa segunda lei que a gente costuma usar e falar mais no nosso cotidiano, porque é a partir dela que de fato o tráfico negreiro vai diminuindo, mas não acaba de uma vez. Só que como essa lei vai ser, digamos, mais cumprida do que a outra, vão se adotar então algumas alternativas para a mão de obra aqui no Brasil. Uma delas é o chamado tráfico interprovincial. Você vai trazer escravos de outras províncias do Brasil para as regiões que mais precisam. E também a relação com os imigrantes. Para você entender sobre a imigração, aconselho a ver o vídeo sobre o Segundo Reinado. É a partir então dessa proibição do tráfico negreiro também que existem algumas mudanças de comportamento. Por exemplo, a relação com os escravizados tem algumas diferenças nos tratamentos. Não sempre, mas começa a existir. Por exemplo, não se separavam mais as famílias dos escravizados, tinha uma restrição em cima do castigo físico, enfim, melhores tratamentos. Mas por que será? Bom, antes, se você perdia um escravo, era só pedir para trazer outro. Agora, não se tem mais essa alternativa. Por isso que essas melhorias no tratamento vão acabar acontecendo. Lembrando que em 1850 é o fim do tráfico negreiro, não é o fim da escravização no Brasil. E como esse fim acontece? Bom, a partir então desse fim do tráfico, a gente tem uma maior pressão externa e interna para acabar de vez com a escravização. Externa a gente viu alguns motivos, como por exemplo a questão inglesa. Agora, internas, a gente tem a resistência negra, que aí vai existir desde sempre, então nenhum negro queria ser escravizado, por isso a resistência negra vai existir desde os primeiros processos de trazer essas pessoas da África. Dentro desses processos de resistência negra, a gente tem as fugas, a gente tem muitas vezes suicídios, as revoltas contra os senhores e os chamados quilombos. Um dos quilombos mais famosos é o quilombo de Palmares, que ficava na Serra da Barriga, na região de Alagoas. Esse quilombo ficou tão famoso que ele acabou abrigando outros quilombos também e teve uma proporção muito grande e uma duração muito grande também. E dentro do quilombo dos Palmares vai surgir uma das lideranças que é conhecida até hoje por ser uma forte liderança da resistência negra, que é o Zumbi dos Palmares. Porém, é no final do século XVII que o quilombo dos Palmares não consegue resistir a um grande conflito com bandeirantes e acaba morrendo uma das principais lideranças, que é o Zumbi. O quilombo de Palmares e o Zumbi são elementos importantíssimos até hoje para a resistência negra. E no dia 20 de novembro, então, de 1695, que foi a morte de Zumbi, essa data vai ficar então reconhecida como o Dia da Consciência Negra. Bom, além então dessa resistência negra que sempre existiu e que é extremamente importante para o fim da escravização no Brasil, a gente tem movimentos abolicionistas. Então, algumas elites intelectuais vão se unir contrários a essa escravização
e vão auxiliar em fugas de escravizados, vão pagar muitas vezes alforrias, vão lançar panfletos e até mesmo um jornal chamado O Abolicionista. E eu vou colocar aqui na tela para vocês alguns nomes desses abolicionistas que vão auxiliar nessa resistência contra a escravização. Devido então a todas essas pressões, tanto externas quanto internas, a gente vai ter algumas leis abolicionistas no Brasil. Então, lembrando aí, a gente tem em 1831 a primeira lei que proíbe o tráfico negreiro, que vai ser a tal da Lei para Inglês Ver. A segunda lei é em 1850, então proibindo de vez o tráfico negreiro no Brasil e que vai ser mais efetiva. Não é à toa que é em 1850 também que é lançada a Lei de Terras essa que no Brasil você só podia então adquirir uma terra através da compra, por isso dificultando a vida dos ex-escravizados e dos imigrantes, fazendo com que os latifundiários concentrem os maiores pedaços de terra. E a partir de todas essas pressões se começam a ter algumas outras leis. Em 1871, a chamada Lei do Ventre Livre. Então, a partir daquele ano, a partir daquela lei, todos os negros que nascessem no Brasil seriam livres. Só que tem um problema, você vai simplesmente lançar um recém-nascido por aí? Dificilmente. Mesmo porque, pela lei brasileira também, até os 8 anos de idade, aquela criança era tutela do senhor. Então, essa lei do ventre livre era uma lei assim, né? Mais ou menos. Dificilmente essa criança ia ser livre, porque ela ia acabar sendo atrelada à figura do senhor e continuar trabalhando para o senhor, que essa criança não ia encontrar outro lugar para ela. Em 1885, a Lei dos Sexagenários. Que lei é essa? A partir dos 60 anos de idade, caso aquele escravo quisesse a sua liberdade, ele trabalharia mais 5 anos para pagar a sua liberdade. Olha só que lei boazinha, não é mesmo? Pois é, só que tem muitos poréns aí. Primeiro que dificilmente um negro escravizado naquela época chegaria aos 60 anos. Eles mal chegavam aos 40 anos devido a todos esses trabalhos árduos. E aí, como se não bastasse essa dificuldade, em segundo lugar, a gente tem a dificuldade de saber a idade do escravizado. Muitas das vezes, esse escravizado não tinha um registro dele, ele nem sabia quantos anos ele tinha. E mesmo que ele soubesse, ele não conseguia provar essa idade dele. Então, mais uma vez, uma lei furada. Sem contar que lei dos sexagenários vai, então, favorecer o escravizado ou o senhor? Porque será que é bom para o senhor ter um escravizado de mais de 60 anos? Pois é, eu não sei quem vai favorecer, né, no caso. Por isso essa lei é uma lei muito da furada. E aí, com todas as contestações que existiam na época, finalmente em maio de 1888, a princesa Isabel assina a chamada Lei Áurea, acabando de vez com a escravização no Brasil. E aí existem várias discussões sobre isso que o Enem, inclusive, já cobrou. A principal delas é se é uma concessão do governo ou se é de fato uma conquista. A historiografia tradicional trabalha com essa concessão, com essa imagem da princesa Isabel como uma figura importante, entre outras coisas. Mas eu acho que você já entendeu aqui nesse vídeo que essa questão da pressão e da conquista fala mais alto. Mesmo porque se fosse só nas costas da princesa Isabel, dificilmente essa Lei Áurea ia ser assinada. Lembrando que ela só vai ser, então, assinada pela princesa Isabel porque Dom Pedro II queria promover a imagem da filha dela, porque ele queria, então, um terceiro reinado, que seria o reinado da princesa Isabel, que a gente sabe muito bem aqui no Historizando que não rolou. Bom, por último, mas não menos importante, a gente tem um significado mais político dessa lei do que de fato numérico, porque graças a todos esses movimentos abolicionistas e todas essas contestações, muitas das vezes nas regiões existiam mais negros livres do que negros escravizados. Só que é muito importante esse significado político, mesmo porque esses negros livres tinham o perigo de serem escravizados novamente, já que a escravização no Brasil valia ainda. Por isso, a Lei Áurea vai ser muito importante para acabar de vez com isso. Agora, a discussão que se cabe aqui é: a Lei Áurea vai inserir os negros na sociedade?
Acho que não. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando esse projeto Enem. Já curte o vídeo e eu vou deixar aqui no box de informações o contato do estúdio, caso vocês queiram gravar ou editar com eles. Também não se esquece de acessar o site do Historizando, www.historizando.com.br. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Não esquece de conferir a plataforma do professor Noslen. Turbine seu aprendizado em língua portuguesa e alcance seus objetivos. Clica no link aqui embaixo.